alguém me explica as lógicas do filme de terror? Porque assim, se a gente for parar pra prestar atenção, os filmes de terror eles não têm muita lógica. Tirando o fato aí da série Invocação do Mal e essa série aí da Annabelle, né? Toda essa coisa aí fantasmagórica dos Warren, né? Que é baseado em fatos reais, até aí tudo bem. Mas mesmo assim, a maioria dos filmes de terror eles não fazem muito sentido. Porque, quer ver? Vamos pensar assim comigo. O Iluminado. Essa semana, esses tempos pra trás, eu assisti o Iluminado com a minha mãe. O Iluminado com o Jack Nicholson. E aí, né, temos sempre um casal. Sempre tem que ser um casal com um filho pequeno, ou então um casal que está começando a vida. Mas em filme de terror tem que ter criança. Na maioria das vezes a regra é essa, tem que se ter criança, dos dois lados, tanto quanto fantasma, tanto quanto pessoa. E aí o que acontece? No caso do Iluminado, Jack Nicholson tá lá, escritor, a gente sabe que escritor não ganha lá tão bem essas coisas. Arruma um serviço de caseiro no hotel. Ele vai ficar 4 meses no hotel sozinho, fechado por causa da temporada de inverno. Com ele e a esposa, tá de boa, tá vazio, um quarto parece maravilhoso, né? Só que tem um porém, e o gerente do hotel já fala pra ele. O antigo zelador do hotel enlouqueceu durante esses meses que ficou lá e matou a mulher e os filhos, as filhas, no quarto, se eu não me engano, 237. E aí o Jack Nicholson, autor de livros, não dou bola pra isso não, tem problema nenhum. Tá limpo o quarto, né? Não, nem entro no quarto. Se preocupa não, nem passa pelo corredor. Não tem problema de ficar aqui não. Você sabe por que ele matou? Ele simplesmente enlouqueceu e matou. Eu fico aqui de boa. Então vamos conhecer a propriedade, já que o emprego é seu e tal. A propriedade foi construída em cima de um cemitério indígena. É, de boa. Continuo trabalhando, preciso trabalhar, preciso de dinheiro, de boa. Fico aqui numa nice. Adoro terror, fantasma, demônio, isso é maravilhoso. Eu não acordo tarde, né, pra ir trabalhar, não me atraso. É maravilhoso. Sei que tipo de amigo imaginário meu filho tá brincando, né, essas coisas. E a maioria dos filmes de terror são assim. A morte do demônio. Um bando de adolescente, sem ter o que fazer, vai passar uma temporada, uma semana, sei lá, numa cabana abandonada com madeira podre caindo aos pedaços. Quem vai pra um lugar assim passar férias, cara? Sério, eu não entro nem na porta. Só de ver a condição daquela cabana, eu não chego nem perto. Assim, vaza. Não entro nesse trem, não. Se eu pegar algum ácaro, algum vírus mortal, Mas enfim, continuam lá. E aí despertam um demônio, um espírito de uma garota que possui quem? A pessoa mais fraquinha da situação, que infelizmente é a dependente de droga, né? Horror em Amityville. Todo mundo já viu esse filme. Eu vi faz tempo, mas se eu não me engano, eu acho que é o Ryan Reynolds, ou um ator muito parecido com ele, que faz o papel do pai possuído. Uma família vai morar numa casa em Amityville, onde em 1976 o filho mais velho dos ex-moradores da casa matou todo mundo. E no julgamento alegou que ouvia vozes. E por incrível que pareça, essa casa também foi construída em cima de um cemitério indígena. Aliás, qual que é o problema dos Estados Unidos com o cemitério indígena, né? Porque misericórdia, a maioria dos filmes de terror tem que ter cemitério indígena. Até cemitério maldito tem um cemitério indígena para animais. Gente, nem todos os indígenas faziam macumba. Nem todos os cemitérios indígenas possuem almas amaldiçoadas, gente. Isso não é possível. O povo gosta de colocar um cemitério indígena e gosta de colocar criança. Eu acho incrível, porque criança, ela é o símbolo da pureza. A criança é aquela coisa fofinha, entendeu? A gente olha pra ela e fala assim, ah, que bonitinho, né? E aí me colocam ela com a cara toda embarriada, cabelo molhado, arrastando um ursinho pela casa. Né? Ou então me colocam um vestido azul nela, um passador, aparece com a gêmea no fundo do corredor. Vem brincar com a gente, pra sempre, e pra sempre. E aí muda assim a tela, aparece elas mortas lá no chão, todas cheias de sangue. Você olha assim, cara, por que criança?
Por que criança tem que ver essas coisas? E qual que é o sentido de se colocar fantasma tão feio? Por que colocar criança fantasma? Lembra do Sobrenatural? A série Sobrenatural que tá chegando ao fim? A maioria dos fantasmas que eu fiquei traumatizada tinha que ser criança. Criancinha no lago, a criancinha que saía do retrato, com o ursinho numa mão, navalha na outra. Por que criança, cara? Por quê? Não faz isso, a gente acha a criança fofinha. Deixa a gente achar a criança fofinha. Eu tenho medo que em algum momento eu olhe pra minha sobrinha e minha sobrinha vai estar assim pra mim, assim, ó. Deixa a criança fora disso, não coloca a criança no meio disso. Mas eles insistem em colocar criança, insistem em colocar uma família, insistem em colocar crianças vendo outros fantasmas, crianças se assustando com outros fantasmas. E mais, ainda coloca um bando de jovens ou adolescentes irresponsáveis que não tem noção nenhuma e vai entrando nos lugares, cai nos pedaços, que foi amaldiçoado, encontra jogo do copo e vai jogar jogo do copo. Quem é que em santa consciência vai jogar jogo do copo? E eu não jogo jogo do copo, gente. Pelo amor de Deus, eu sei que isso daí é do demônio. Isso daí vai arrancar alguma coisa. Para, eu tô sozinha dentro de casa, se eu escuto um cochicho que seja do vizinho, eu já tô rezando, creio. Tá louco que eu vou ficar vendo essas... Não tem noção. Como é que os filmes de terror... Não, e o pior é que esses filmes dão audiência. Por quê? Porque eles mexem com o nosso medo do desconhecido. Porque tem a espiritualidade, tem o sobrenatural, tem aí as diversas religiões, católicos, evangélicos, budistas, blá 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 blá. Mas na maioria deles, a maioria dessas pessoas não acredita que de fato exista fantasmas. Mas ao mesmo tempo elas gostam de ver esses filmes, porque elas gostam de imaginar qual seria a sensação ao topar com esses trens. Só que a verdade é que a gente nunca vai ser corajoso como os irmãos Winchester para sair queimando, jogando sal grosso. Se uma lâmpada começar a piscar na nossa casa porque ela tá para acabar, a gente já morre de infarto. Entendeu? Se um mosquito passar pela luz da luminária e fazer uma sombra ou um vulto meio estranho no quarto, a gente já tá regalando um olho pedindo pra Maria nos abençoar. Entendeu? Mas isso atrai, isso mexe com o psicológico do ser humano. O ser humano fica vidrado naquilo, ele gosta de tomar um susto. Tomar susto faz bem, aí ele vai ver filme de terror. Só que ele não pensa muito bem no sentido daquilo. Porque eu não compraria. Se a casa tiver 50% mais barato, eu não compro. Né? Se ela tiver mancha no chão, eu não compro. Eu vou pesquisar na vizinhança. Se pessoas morreram lá dentro ou foram assassinadas, eu já não compro. Gente, não mexe com isso. Ainda mais casa, igual a MTV, que foi visitada pelos Warren. Gente, aquilo lá foi visitado pelos maiores investigadores paranormais que a gente conhece. E a pessoa ainda que... Aquela casa não vai ser à venda. Aquela casa ela ainda tá à venda, ela tá bem conservada, pelo menos do lado de fora ela tá bem pintada, os jardins estão bem... Mas aquela casa não tá à venda. Nem se eles demolirem aquela casa e venderem só o terreno, eles não vão conseguir vender aquela propriedade. Não vão, porque o filme já deu uma visibilidade muito grande àquele local. E o simples fato de terem desenterrado as histórias de fantasma que os Warrens investigaram ao longo do tempo, que inclui MTV... Você pode vender $1, ela não vai sair dali. Sabe por quê? Porque pessoa real não compra casa de filme de terror. E os trouxas aqui ficam vendo filme de terror e vendo as lógicas, que não tem lógica aquilo lá. Porque qual ser humano em sã consciência vai passar num hotel onde pessoas enlouqueceram e mataram umas às outras? Que é isso? O ser humano fala com fantasma. Para! Nós somos gente reais, nós somos normais, nós não passamos nem na calçada. Né? E ainda tem esses filmes assim meio doidões. Mas enfim, o vídeo de hoje foi isso. E eu estou juntando aí um compilado de histórias sobrenaturais que aconteceu aqui na minha cidade, algumas histórias que eu presenciei, para fazer um próximo vídeo, porque essas histórias de terror aí agradam muito bem a galera, beleza?